Olá, boa noite pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um Momento Farma. Hoje nós vamos conversar sobre o Zolpidem, que é um medicamento que puxou o tapete do clonazepam nos últimos anos aí. Na semana passada a gente falou sobre o Rivotril, que é o nome comercial do clonazepam. E o clonazepam tem muitos efeitos colaterais, tem efeitos de Alzheimer se usado a longo prazo, tem aquela ressaca no dia seguinte. Só que os pesquisadores precisavam de um medicamento que fizesse dormir, que fizesse pegar no sono. E foi então que surgiu o Zolpidem. Esse é o segundo Momento Farma que a gente está aqui, acontece toda segunda-feira no meu perfil, sempre às 20h30. E é o momento da gente trocar experiências, compartilhar conhecimentos, para que possamos evoluir juntos, tendo a informação sobre a saúde. Porque uma vez que a gente conhece o que está acontecendo, a gente tem mais estratégias para lidar melhor. Aproveitem esse início de live para convidar os amigos de vocês, porque o tema de hoje é bem importante. Zolpidem é tido aí como um medicamento do bem, menos pior, que não vicia. Será que é isso mesmo? Vamos falar sobre ele hoje, tá bom? Para relembrar um pouquinho, nós falamos dos benzodiazepínicos na última live e falamos do clonazepam. Ele foi desenvolvido para tratar a ansiedade. Mas um dos efeitos colaterais dele é a sonolência. Por isso ele também é usado para alguns distúrbios do sono. Ele também é usado para alguns casos de epilepsia, de convulsão. Só que, como eu comentei, ele causa muitos efeitos colaterais e as pessoas continuam tendo problema para dormir. Então, foi necessário criar um medicamento que fizesse apenas dormir, sem ter que tratar a ansiedade, sem ter esses desconfortos causados pelo clonazepam. E aí surgiu o Zolpidem na década de 80, lá na França. Foi em 85 que ele foi inventado, foi sintetizado, mas começou a ser utilizado de fato em 1988, então é um fármaco bem recente, tá joia? Ele é um pouco mais caro que o clonazepam, mas ainda assim, aqui no Brasil, foram vendidas mais de 9 milhões de caixas só em 2020. É muita caixa, é muito medicamento, é muito comprimido. E ele tem a versão também em comprimido sublingual, que nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. Eu estou seguindo o roteiro aqui, tá bom, pessoal? Então, podem ir perguntando, comentando, que eu vou respondendo ao longo da live. Mas eu estou olhando para cá porque eu estou seguindo o roteiro, para não esquecer nada, nem falar demais, vamos dizer assim. O meu nome é Ramoniele, sou farmacêutica clínica, para quem não me conhece, está chegando aqui. Vamos falar hoje sobre o Zolpidem. Antes da gente falar dele, é importante a gente entender esse distúrbio do sono, que é a insônia. A insônia pode ser dividida em dois tipos. A insônia primária, que é de 10 a 15% dos casos e ela tem origem genética, certo? E a insônia secundária, que é a maior parte, e ela tem origem em outras causas. Por exemplo, diabetes, ansiedade, depressão, câncer, uso de medicamentos, outras drogas. Todos esses fatores contribuem para a insônia secundária. E quando que a gente pode dizer, nossa, estou com insônia? Quando de fato é insônia. Quando ela dura mais de 3 semanas. Então, essa questão assim, não estou conseguindo dormir, muitas vezes é uma queixa de insônia, mas não é o distúrbio em si, certo? E aí, pensando nesses distúrbios de pessoa não consegue dormir por mais de 3 semanas, foi necessário criar alguns medicamentos mais seletivos, que fizessem só, apenas, única e exclusivamente, a pessoa dormir. E aí surgiu a classe dos fármacos Z. Por que recebeu esse nome, classe Z? Porque toda vez que a gente vai desenhar, ou tá vendo um filme, um desenho, vê que a pessoa tá dormindo, tem um Z aqui, já repararam nisso? Que está simbolizando que ela está dormindo. E aí ficou chamado assim, fármacos da classe Z.
Quais são eles? Zolpidem, eu sempre confundo o nome, tá? Zolpiclona e Zaleplona. Por que eu sempre confundo? Porque não é tão usado aqui no Brasil. O de maior uso aqui em nosso país é de fato o Zolpidem, por isso nós vamos falar dele. Ele é da classe dos medicamentos Z, coloquei aqui só um desenho para quem gosta. Por que ele não é a mesma coisa que o clonazepam, mesmo fazendo dormir? Porque o clonazepam tem uma outra estrutura. Ele tem um anel de 7 carbonos. Não sei se vocês lembram desse desenho aqui na aula passada, na live passada, né? Ele tem esse anel característico aqui da classe. O Zolpidem já não tem, é uma outra estrutura. Então ele não é da mesma classe do clonazepam. Ah, mas posso usar os dois juntos? Vamos responder, vamos por partes. Como que ele atua? Por que ele é mais seletivo que o clonazepam? Por que ele não causa tanto esses efeitos? Porque, lembram desse desenho aqui, ó? Eu até guardei ele para usar hoje. Esse daqui, lembram que são 5 colunas? Tá lá no nosso neurônio, muito pequeno. Imagine que eu tenho 5 colunas e eu estou vendo elas aqui de cima, ó, tá bom? Os benzodiazepínicos se ligam nessa região aqui, entre as regiões subunidades alfa e gama desse receptor, que é o GABA-A. Depois a gente pode falar com mais detalhes sobre isso. Benzodiazepínico se liga aqui, ó, entre essas duas subunidades. Já o Zolpidem é muito mais específico. Ele se liga só nessa subunidade alfa aqui, ó. E esse receptor está disposto em várias regiões do nosso cérebro. Mas alguns receptores, têm uma subunidade alfa diferente. Ela tem tipos diferentes. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. E o Zolpidem só liga na alfa tipo 1, na alfa 1. Já o clonazepam, os benzodiazepínicos, se ligam em qualquer alfa. O que aparecer ali, ele vai ligar. Então ele tem uma ação mais geral, ele atua em diversas regiões do nosso sistema nervoso central. Por isso ele tem mais efeitos colaterais. Certo? Entendido até aqui, pessoal? Boa noite a quem está chegando agora. Estamos conversando sobre o Zolpidem. Então, essa seletividade do Zolpidem lá nessa regiãozinha aqui minúscula lá do nosso neurônio tem essa, vamos dizer assim, superioridade, vamos dizer, na questão de efeitos colaterais. E o que ele faz? A ação é parecida, porque o local de atuação é muito próximo, concordam? Então, ele vai também diminuir a frequência de impulsos nervosos, diminuindo a transmissão de noradrenalina, de serotonina, dopamina. Todos aqueles neurotransmissores que mantêm a gente acordados, ele vai diminuir a transmissão. O clonazepam também faz isso, mas de uma maneira muito mais generalizada. O Zolpidem é mais específico. E aí a pessoa vai dormir. E qual uma outra diferença na nomenclatura, quando vocês verem assim, esse medicamento é sedativo. O que ele faz? Ele modula algumas reações excitatórias, deixa a pessoa mais calma e, por consequência, ela vai dormir. Os medicamentos da classe Z não são sedativos, eles são chamados de hipnóticos, que é para dormir, bem específico, certo? E o que mais que a gente pode falar do Zolpidem? Ele atinge a concentração máxima no nosso corpo, depois que eu tomei, que horas que ele vai ter o seu efeito máximo, vamos dizer assim? Depois de 1h30. Só que assim, 30 minutos, mais ou menos, ele já está começando a agir, mas o pico vai ser depois de 1h30. E ele dura no nosso corpo, ele fica circulando no nosso corpo por 2 a 2h30. Perdão. Ele fica circulando no nosso corpo por cerca de 12 horas só. O clonazepam, para efeitos de comparação, fica circulando no nosso corpo por 5 dias. Também por isso que o Zolpidem não tem tanto aquele efeito da ressaca no dia seguinte. A pessoa toma o Rivotril e acorda assim, como se tivesse apanhado. O Zolpidem não dá isso pela seletividade e por ele circular por menos tempo no nosso organismo. Ele é metabolizado muito mais rápido. Rapidinho, nosso corpo põe ele para fora. Certo?
E aquele comprimido de Zolpidem, que é sublingual, que põe debaixo da língua, atinge o efeito mais rápido, porque a absorção é ali já no vaso sanguíneo, é bem mais rapidinho. E uma questão muito interessante: mulheres levam mais tempo para metabolizar esse Zolpidem. Então, se eu tenho 2 pacientes, sexo masculino e sexo feminino, para ela eu tenho que dar uma dose mais baixa, porque ela vai demorar mais tempo para eliminar esse medicamento. Idosos também têm uma dificuldade maior em biotransformar. Então, se for uma mulher idosa, a dose tem que ser bem mais baixa que o padronizado, vamos dizer assim, certo? E um outro apontamento aqui é que quando você toma ele com o alimento, se você está com o estômago cheio, a absorção dele é reduzida. Por isso é mais interessante você tomar na hora que vai deitar mesmo, porque depois de meia hora já vai estar fazendo efeito, e não tomar de estômago cheio. Tem farmacêutico aqui assistindo, pode orientar dessa maneira os pacientes. Então, já vimos que ele é mais seletivo que o clonazepam, por isso causa menos efeitos colaterais e é eliminado mais rapidamente do nosso corpo. E aí não dá tanta ressaca no dia seguinte. Mas quais efeitos colaterais ele traz? Eu listei aqui para não esquecer: dor de cabeça, boca seca, tontura, tem muito risco de queda, porque ele dá uma... Não é porque ele demora menos tempo para ser metabolizado que ele não vai estar 100% eliminado. Alucinações, pesadelos, irritabilidade. Porque ele faz dormir, mas já tem estudos que mostram que os pacientes que tomam o Zolpidem não atingem aquele sono profundo, aquele sono da fase REM. Então a pessoa não descansa, ela está simplesmente dormindo. Mas o sono reparador, que vai ajudar na memória, no aprendizado, na cognição, ela não vai ter. Por isso, ela fica muito mais irritada, porque tá acontecendo, não tá descansando. Então, ela fica sempre ativa, só tá dormindo, mas não está recuperando, não tem aquele sono reparador. Também há o ganho de peso em alguns casos, já que a pessoa não tem esse sono profundo, esse sono reparador, há um desequilíbrio nos hormônios da fome. A pessoa sente mais fome, menos saciedade e ela opta por alimentos muito mais calóricos. Então aí está um dos efeitos do Zolpidem. Um outro efeito que é bem interessante é a insônia de rebote. Como assim? O nosso corpo é muito inteligente, gente. Ele é perfeito, fantástico. Quando eu estou tomando esse remédio para me forçar a dormir, o meu corpo vai querer compensar de alguma maneira. Ele fala: pera lá, não é assim também. Eu quero que você fique acordado. Então, uma maneira compensatória é eu forço a dormir e o meu corpo me força a acordar. Nessa briga, quem vai ganhar? Obviamente o nosso corpo, a não ser que a gente fique tomando uma dose muito mais alta, que é uma pergunta que teve na caixinha. Então, o nosso corpo tenta compensar isso, aumentando a produção, a liberação daqueles neurotransmissores que o Zolpidem diminuiu. Então, dá uma insônia rebote. A pessoa toma o remédio para dormir, mas faz o efeito contrário. Ela fica mais acordada. E teve uma pergunta na caixinha também, que foi sobre... Faz meses que eu estou tomando, mas agora eu sinto que não faz o mesmo efeito. É comum? Sim. Por quê? O Zolpidem foi feito para ser tomado por no máximo 1 mês. Todos os guidelines, os protocolos do mundo inteiro, gente, não sou eu que estou falando não. Todos os protocolos internacionais tradicionalmente recomendam o uso do Zolpidem por apenas 4 semanas, não ultrapassar esse limite. Por quê? Ele é seletivo, lembram? Ele é bem seletivo, só que chega um momento que essas subunidades alfa tipo 1 aqui, ó, alfa 1, ficam saturadas. E aí o que acontece? Ele vai procurar outras subunidades alfa para agir. E aí o que acontece? Quem que atua em todas as subunidades alfa? O clonazepam. Então, se você usar por muito tempo,
ele vai ter os mesmos efeitos tradicionais do clonazepam. Nossa, então quer dizer que ele pode causar dependência? Sim, se usado por mais de 4 semanas, vai ter os mesmos efeitos do clonazepam, como dependência e tolerância. O que é a tolerância? Cada vez eu preciso de uma dose maior para ter aquele efeito inicial que eu tinha lá no começo. Então, esse medicamento tem que ser usado por 1 mês. É como se fosse um medicamento de emergência. Tanto que ele tem a versão sublingual também, para casos de emergência. E, para finalizar, só essa pergunta que teve na caixinha, para responder aqui pontualmente. Depois de alguns meses tomando, parou de fazer efeito. É comum? A resposta já está na própria pergunta. Depois de alguns meses, tomou mais de 1 mês, vai ter esse efeito da tolerância, porque fica parecendo o clonazepam. Ainda mais por ser mulher, a pessoa que perguntou é uma moça. Então, lembra que mulher metaboliza ele mais dificilmente, mais lentamente? Então, ele vai ficar mais tempo ali circulando no organismo, mimetizando ainda mais a atuação do clonazepam. A outra pergunta que teve na caixinha, vamos aqui para as questões práticas, né? A gente já entendeu o que é insônia, o que o zolpidem faz, quais efeitos ele traz. Agora vamos aplicar. A pergunta: minha mãe tomava o Rivotril. O médico trocou pelo zolpidem. Qual é menos ruim, já que ela não dorme sem? Até rimou, né? Vamos responder por partes. Pensando em efeitos colaterais, qual que é o menos ruim? Zolpidem, todo mundo já consegue responder isso. Só que, se usado por 1 mês, passou disso, é como se nem tivesse trocado. Agora, olhando para a frase, ela não dorme sem. O que fazer? Existem muitos casos de dependência psicológica que supera a dependência física, a dependência química. Aquele ritual de tomar alguma coisa para dormir já faz a pessoa dormir. Então, às vezes, se ela tomar um comprimido de farinha, né, que não tem nada, ela vai dormir da mesma maneira. Não pode, só fazendo um adendo aqui, parar de tomar o zolpidem também de uma vez, tá? Se você faz uso por mais de 1 mês, não tem que ter essa parada abrupta. E aí, tem que verificar o objetivo dessa mãe. Ela quer parar de depender de remédio para dormir, ou ela quer só um menos ruim? Porque menos ruim, se for usado pro resto da vida, não tem, infelizmente. Agora, se o objetivo dela é não depender mais de medicamentos, aí a troca do clonazepam pelo zolpidem de uma maneira gradual, mas a higiene do sono, que eu falo tanto aqui, que a gente está trabalhando no desafio, aí sim ela pode dormir sem depender de medicamentos. Então, cada paciente tem que ser bem avaliado. É idosa? Então, vai demorar um pouco mais de tempo para ela sair dessa fase aí de dependência. A dependência não aconteceu do dia para a noite. E também não vai sarar da noite para o dia. Tem que ter paciência. Eu sei que muita gente procura uma resposta simples. Eu também queria dar uma resposta simples. Mas tem que ter paciência, acompanhamento. O farmacêutico faz esse serviço. É um dos serviços que eu estou estudando, a desprescrição. Mas tem que ter paciência. E a terceira pergunta que teve na caixinha, que foi mais interessante, eu selecionei aqui para colocar. O que você indicaria para substituir o zolpidem em pessoas totalmente dependentes desse medicamento? Quando eu vejo esse tipo de caso, totalmente dependente, eu penso assim, nossa, dá vontade de pegar na mão e falar, não, vamos caminhar juntas. Porque a pessoa fica muito dependente daquilo, ela não consegue ver as maravilhas em outras questões. A higiene do sono, que é a primeira coisa que tem que acontecer para a pessoa que quer substituir o zolpidem, vai atuar da seguinte maneira. O zolpidem tem o ritual, tomar o comprimido, deitar, dormir. A higiene do sono também tem rituais, tomar um banho quente, um leite, o que a pessoa se sentir melhor. Apagar as luzes, ler um livro, fazer uma oração. Então, quando você substitui esses rituais, primeiro passo, ótimo. Depois, vai fazendo a retirada gradual. Na live passada, a Fabi, que é uma colega farmacêutica, perguntou
se era correto usar o clonazepam em casos que a pessoa está parando de tomar o Zolpidem. E eu falei que sim, isso existe. Porque lembra que eles têm ação parecida se o Zolpidem for usado por mais de um mês? Então a pessoa que toma o Zolpidem já há anos, quer parar de tomar ele, pode ser associado ao clonazepam, claro, com prescrição médica, com acompanhamento farmacêutico, tá, pessoal? Cada caso é um caso, depende da dose. Então ela tá parando de tomar o Zolpidem, mas ela vem associando o clonazepam porque ele dura mais tempo no corpo. Então a pessoa sente de uma maneira mais branda os efeitos da abstinência, ela não sofre tanto nesse período, e aí ela não tem tanta chance de retomar o uso e falar, nossa, não aguento, eu vou ter que ficar com ele mesmo. Ela prefere continuar na dependência do que passar por ele e se livrar, certo? Então, o clonazepam pode ser usado nessa fase aí de desprescrição. Ah, você tem que ser professor, explica nos mínimos detalhes. Claro, o conhecimento tem que ser construído. Não adianta eu chegar aqui e soltar um monte de informação se ninguém entende. Zolpidem é indicado para o uso de no máximo 4 semanas, quando nenhum indutor do sono fez efeito. Perfeito, Dani, exatamente isso. A pessoa já tentou todas as alternativas, a insônia não passou, não melhorou, não dá para ficar sem dormir. Esse aqui é o objetivo do meu canal. Então tem que usar, é um remédio fantástico. Mas se a pessoa ficar usando essa muleta para sempre, não vai adiantar nada. Algumas últimas observações. Crianças, gestantes e lactantes que estão amamentando não devem tomar o Zolpidem. Ele se difunde muito bem pelas nossas barreiras, então não é aconselhado. E ele pode interferir em alguns exames do fígado, possivelmente por associações ao álcool, tá? Quem toma Zolpidem não deve também ingerir bebida alcoólica. Lembra que todos eles atuam aqui, ó, nesse mesmo lugarzinho? Então vai ter interação, não pode. E aquela questão do alimento que eu comentei. Tomar de estômago vazio é melhor, certo? Vai atrapalhar menos a absorção. Finalizamos, pessoal. Alguma dúvida que eu esqueci de falar, que vocês não entenderam? O mundo precisa me conhecer mesmo, Dani. Isso é muita utilidade pública, eu tenho que concordar. Porque a gente vê muitos casos aí de dependência de Zolpidem, que ele é prescrito à torta e à direito. Eu até vi uma reportagem, eu não tive acesso ao estudo, mas a reportagem dizia que 35% das pessoas que usam Zolpidem relataram que usavam sem prescrição médica. Ou seja, nem o mínimo a pessoa teve. E aí chega numa etapa que não é que não tem o que fazer, fica muito mais difícil de você retomar os hábitos mais saudáveis. E a pessoa, a gente não tem paciência hoje em dia, né? A gente vê o áudio do WhatsApp acelerado, vê vídeo acelerado e quer dormir na hora. Nossa, eu quero deitar e já apagar, mas não é assim. Existe um tempinho ali para você pegar no sono. Como diz o Tyron, tem que fingir que tá dormindo para depois dormir de verdade. Então, tem que fechar os olhos antes e aguardar um minutinho. A psicoterapia também é importante nesses casos, não só naquele do clonazepam, porque se a pessoa tá com um distúrbio do sono, não é só esse distúrbio do sono aí que está acontecendo. Muitas vezes tem motivo ali por trás. Não é só um descontrole ali nos neurotransmissores, causas de problemas financeiros, problemas na família, traumas. É muito importante a psicoterapia também, certo? Essa live vai ficar salva, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, é claro, eu continuo à disposição. Então, o que vocês têm que levar para casa? O Zolpidem é um ótimo medicamento para insônia, desde que usado por 4 semanas e associado à higiene do sono. Se usado por mais que esse período, ele assume aqueles efeitos tradicionais do clonazepam. Quando se faz a higiene do sono, naturalmente a gente estimula a melatonina, que é o hormônio que nos faz dormir naturalmente. Por isso, a próxima live, o nosso próximo Momento Pharma, vai ser sobre a melatonina, que é natural, mas eu sei que tem à venda aí, né? Foi até liberado. Então, semana que vem a gente vai falar sobre ele. Obrigada, Lidiane, obrigada pelos esclarecimentos. Isso mesmo, tem que pôr em prática com paciência,
com muita calma, porque não foi do nada que a pessoa desenvolveu esse distúrbio do sono, essa insônia. É muito difícil mesmo a gente mudar hábitos, mas é possível, tá bom? É possível. E ficar dependendo de medicamento realmente não tá com nada, viu, gente? Sou farmacêutica aqui, mas não gosto muito de ficar usando remédio sem necessidade, não, tá bom? Boa noite a todos. Agora eu vou desconectar, ó, 8h55 já, o meu horário de sair das telas é às 21 horas. Vou até publicar aqui mais uma vez. Vejo vocês ao longo da semana, mais um Momento Pharma, segunda-feira às 20h30, sobre melatonina. Tá joia? Até a próxima. Fiquem com Deus.